Olá e bem-vindos ao Geração 2030. É um recurso natural com enorme potencial que pode ser convertido nas mais variadas formas de energia. O tema do programa de hoje é a biomassa. Sabes o que é a biomassa? A biomassa é a massa da terra. A biomassa penso que tem a ver com... Não tenho a certeza, sinceramente. Está relacionado com energia que é utilizada através dos lixos e da decomposição do lixo. Nós podemos falar em biomassa florestal, um conjunto de recursos ligados à floresta, portanto às árvores de grande porte. Biomassa agrícola, ligada à produção agrícola, por exemplo, se falarmos em culturas energéticas como o milho, como a colza, como o girassol, que podem ser utilizados também para produzir óleos, eles para serem convertidos depois em combustíveis líquidos, ou a cana-do-açúcar, que pode ser utilizada em processos de fermentação para produzir álcoois, para transportes também. Portanto, há uma diversidade, os próprios resíduos sólidos urbanos são eles constituídos por uma grande fração de biomassa. Ao contrário dos produtos fósseis, que se encontram em algumas regiões gerando conflitos e oscilações de preços, a biomassa encontra-se distribuída uniformemente no planeta. Esta é uma das vantagens, mas há mais. Nós, de norte a sul do país, temos diferentes tipos de biomassa que podem ser utilizados para conversão de energia. É um recurso endógeno, é um recurso que os países produzem e é um recurso que os países podem gerir nas suas diferentes formas. Há que ter sempre em atenção que a biomassa representa também uma fonte de alimentação, quer para animais, quer para a espécie humana. Portanto, temos que contrabalançar sempre a questão da produção para a alimentação com a produção para outros fins, como, por exemplo, para os próprios bens de consumo, como seja o papel, como seja a indústria do mobiliário. Há que ter uma gestão desses diferentes recursos que também seja sustentável, ou seja, não podemos olhar para a biomassa como qualquer coisa que está disponível a qualquer preço. Não, há uma capacidade dos ecossistemas naturais produzirem biomassa. E nós devemos utilizar essa biomassa no contexto de energia, nessa perspectiva, nunca consumir mais do que o próprio ecossistema natural consegue produzir em tempo útil. Nunca devemos consumir mais do que o próprio ecossistema natural consegue produzir em tempo útil. E para fazer a conversão de biomassa em energia, como se faz? Para fazer conversão energética de biomassa existem diferentes processos. Existem três grandes grupos de processos. Os processos termoquímicos, os processos bioquímicos e os processos físico-químicos, como, por exemplo, o processo de produção de biodiesel. É um processo que assenta, temos as sementes, por exemplo, de girassol ou de colza, as sementes são trituradas, é extraído um óleo que depois, por um processo químico de transesterificação, nos permite ter um produto que é o biodiesel, que pode ser utilizado para substituir o diesel nos carros a gasóleo, portanto a diesel. Por exemplo, no processo de fermentação, é um processo biológico, portanto entra na categoria dos processos biológicos, em que por fermentação de açúcares nós produzimos um álcool que ele próprio pode ser um substituto da gasolina, portanto um líquido, para motores em ciclo Otto, motores a gasolina. Dentro do grupo de conversão termoquímica, que é o mais utilizado, encontramos os processos de combustão, gasificação e pirólise. Mas envolvem todos os processos termoquímicos, são processos térmicos, portanto de alta temperatura, em que são envolvidas reações químicas de conversão, por exemplo, de um composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, um hidrato de carbono, em CO2 e água. Durante esse processo é gerada energia térmica, imaginem, por exemplo, o processo de combustão numa fornalha, numa lareira, por exemplo. Essa energia térmica pode ser utilizada para diferentes fins, ou simplesmente para aquecimento, ou para produzir água quente, ou para produzir vapor. Esse vapor, numa turbina a alta temperatura e alta pressão, permite produzir trabalho mecânico e produzir energia elétrica. Ponto final no programa de hoje. Contamos contigo no próximo Geração 2030. Até lá!